Olá, boa noite. O Gazeta Esportiva desta sexta-feira começa destacando mais um choque rei. Amanhã, Palmeiras e São Paulo se enfrentam no Allianz Parque, vivendo momentos bem distintos. Mas antes da gente atualizar os clubes, fomos atrás de dois ídolos que fizeram história no Verdão e no Tricolor. A reportagem é de Fernando Gavini. Miller e César Sampaio. Dois craques da história do futebol brasileiro. Um atacante e outro meio-campista. Nunca jogaram juntos, mas se enfrentaram muitas vezes. Em comum, o fato de terem defendido os 4 grandes do futebol paulista. Apesar disso, cada um tem identificação especial com um clube. Miller com o São Paulo e César Sampaio com o Palmeiras. Personagens ideais para lembrar histórias do clássico entre os rivais. O Choque Rei, que se repetirá neste sábado pelo Campeonato Brasileiro de 2018. Foi num duelo desses que César Sampaio marcou o gol mais bonito de sua carreira. Gol do Sampaio! Um golaço de César Sampaio no Morumbi. Foi sem gol, craques mesmo. Esse gol aí valeu muito, né? Porque eliminamos o São Paulo, né? Depois fizemos a final com Vitória da Bahia, ganhamos os 2 jogos lá e aqui. Bom, o São Paulo era assim, do mesmo nível que o nosso. O Palmeiras, o título foi ganho ali, né? Foi na antecipada. Não era uma época muito fácil de derrotar o São Paulo. Bicampeão do mundo em 1992 e 1993. Mas com os investimentos da Parmalat, o Palmeiras conseguiu igualar as forças. Duro era enfrentar o tricolor antes da multinacional. Perdi bastante. Era um time muito forte, elenco muito forte. O Palmeiras foi construindo ainda. É pré e pós mesmo. Não dá pra gente comparar. Quem aproveitou e muito essa época foi Miller. Participou de 2 timaços do São Paulo. O dos Menudos do Morumbi, dirigido por Cilinho, e o bicampeão do mundo, comandado por Telê. Nesse período, sobram boas lembranças de jogos contra o Palmeiras. Eu estava começando, era meu primeiro 85, né, paulista de 85, jogando pelo São Paulo, no Morumbi. O goleiro do Palmeiras era o Leão. E nesse jogo eu fiz acho que 2 gols, a gente ganhou de 3-0. E o Pita, né, consagrando eu e Careca, quer dizer, então acho que foi um clássico assim, inesquecível. Teve um Paulistão de 87, semifinal, nós jogamos contra o Palmeiras, jogava pelo São Paulo. Nós ganhamos 3-1 esse jogo. Eu fiz 2 gols e perdi um pênalti. Eu fiz o primeiro gol, o Edu Manga empatou, aí teve um pênalti. Eu perdi o pênalti, só que eu fiquei na minha. Aí logo em seguida eu fiz o 2-1, depois o Neto entrou no segundo tempo, fiz o 3-1, nós ganhamos 3-1 no jogo e fomos jogar de bola. As coisas começaram a se equilibrar na final do Paulista de 1992, começo da era Parmalat. Mas ainda assim deu São Paulo. E nós vencemos a primeira partida do Paulistão contra o Palmeiras, acho que foi 4-2, e na mesma noite embarcamos para o Japão. Vencemos o Mundial contra o Barcelona, voltamos, deu uma semana de recuperação para a segunda partida da final. E nós ganhamos de 2-1, né? Apesar de tudo que aquele São Paulo de Tele Santana ganhou, Miller não tem dúvidas. Para ele, o melhor era o de Cilinho. Como peças individuais, muito melhor. Até porque tinha 6 ou 7 jogadores na seleção brasileira, porque o Falcão tinha sido contratado e ele era um jogador de seleção já há muito tempo, né? Aí foi o Careca, o Sidney, o Oscar, o Gilmar, todos foram para a seleção brasileira, né? Menos o Pita, né? Infelizmente, né? É que o Pita tinha o Zico, como é que ele substituiu o Zico, né? Mas a gente... exatamente, a gente tinha 7 jogadores na seleção brasileira nos anos 80. A equipe que rivaliza com os Menudos, na opinião de Miller, é o Palmeiras, que ele defendeu na conquista do Campeonato Paulista de 1996. Aí a briga é boa, né? Porque a gente falava que só tinha o Sandro Bruno, zagueiro, que era meia boca, mas o resto era tudo jogador de seleção brasileira, né? Veloso, grande goleiro Veloso, fechou o gol naquela oportunidade, e o Marcos era o seu reserva. Então acho que o Palmeiras de 96, ele não perdia para o São Paulo de 85. As 2 equipes estão ali bem equilibradas para cima. Com a casaca virada no Choque Rei, Miller também tem boas lembranças de quando enfrentou o São Paulo. Isso já no Paulistão de 96, nós fizemos um clássico em Presidente Prudente, né?
E nessa partida eu fiz 2 gols jogando pelo Palmeiras, 2 golaços, quer dizer, mas nosso time também era muito bom, né? Era muito superior a todos os times do Paulistão, e aquele Paulistão foi de pontos corridos, e o Palmeiras sobrou no Paulistão, a gente ganhava quase todos os jogos, né, de goleada, né? Com exceção contra o América de Rio Preto, a gente ganhou de 1-0 gol do Rivaldo, mas todas as outras partidas a gente praticamente venceu de goleada. Já César Sampaio não teve o mesmo brilho quando jogou no São Paulo no final da carreira. O clássico contra o ex-time quase terminou em tragédia. Nós ganhamos de 1-0, o Cicinho fez o gol. Eu tive uma fratura no nariz e um traumatismo craniano. O Rodrigo, o zagueiro, né? O Rodrigo era o zagueiro. Ele subiu para cabecear uma bola, né, com o braço eu era do time dele, deu uma cotovelada em mim, cara. E eu bati o nariz na cabeça do Osmar, o atacante do Palmeiras, centroavante. E caí desacordado. Cara, me lembro, minhas pernas não mexiam, eu estava desesperado. Aí, bom, fiquei na UTI 3 dias. Foi só um susto, mas uma tragédia verdadeira fez o volante pendurar as chuteiras pouco tempo depois. Aí no jogo que eu tava voltando, tava no banco ainda, voltando com aquela máscara e tal. Acho que tinha entrado no jogo anterior, voltando aos poucos. O Serginho, zagueiro do São Caetano, faleceu. Aí falei, não, vou parar. Aí depois desse evento aí, né, essa tragédia aí, infelizmente, falei, já tive alguns avisos, a próxima pode não dar tempo. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportivo. Isso me faz lembrar, minha mãe costuma, já era frase feita, né? Seguro morreu de velho. Então, está na hora de parar, melhor parar, tá? Mas enfim, também pode ter que acontecer, não importa onde você esteja, vai acontecer mesmo. Mas são 2 grandes nomes do futebol brasileiro, 2 jogadores que passaram pelos 2 clubes. O Miller com uma passagem marcante nos 2, né? O César já foi para o São Paulo no final da carreira, agora o Miller viveu bons momentos tanto no Palmeiras como no São Paulo. O São Paulo Tele Santana, ele era um time que você não tinha como torcer contra. Sim. Pelo que era o Tele, pela personalidade dele, pela maneira como ele pedia para o time jogar, sabe? Ele chegava para os jogadores e ninguém podia bater. O Júnior Baiano, você se lembra dele? Ele era o demônio no Flamengo. Violento. No São Paulo, ele teve que jogar bola. E jogou bola. Foi para a seleção brasileira depois de passar pelas mãos do Tele. Quer dizer, então, era muito gostoso de ver o São Paulo Tele Santana jogar. Da saudade mesmo. E o Palmeiras, em 96, não é que nem não adiantava torcer contra. Porque era um time, mas era um time tão fantástico, mas tão fantástico, e o Miller fez parte disso, que ele destroçava quem aparecia pela frente. Era absurdo. Cada jogo goleou o Santos na Vila por 6, goleou o Botafogo em Ribeirão Preto por 8, sabe? Goleou São Paulo, goleou enfim, era um time histórico, inacreditável. Claro que o quadro hoje, ele é bem diferente, sabe? É um São Paulo em formação que não dá para comparar com o São Paulo do passado, que jogou o Miller, seja o do Cilinho, seja o do Tele Santana. E o do Palmeiras, por mais que seja cortejado, reverenciado por ser o principal elenco do país, mas também não dá para você comparar. Então é um clássico hoje muito mais modesto do ponto de vista técnico, do ponto de vista da qualidade, mas emocionante pelas circunstâncias da partida, e sobre isso a gente vai falar mais. Chico, boa noite. Boa noite, Celso, boa noite, minha querida Paulinha. Boa noite. Boa noite a todos vocês. Buenas noches. Eu acho assim, Celso, que esse tempo aí do Miller e do César Sampaio foi realmente uma época de ouro, né? O fim da época de ouro do futebol brasileiro. Porque depois o investimento aqui se tornou raro, né? E os clubes preferiram vender do que investir. E vender muito cedo, né? Às vezes vende jogadores da base mesmo, que já vai para a Europa, treina lá, aparece lá, você fica conhecendo o cara, é convocado, de repente você nem sabe quem é, vai ver brasileiro, né? Enfim, nós nos transformamos num país
praticamente colonialista, né? Mais uma vez. Estamos colonizados já pelo futebol europeu. Tudo que aparece aqui, a gente trabalha em função deles lá. Os clubes são assim, né? Nós não, nós continuamos comentando o futebol, né? Só que o momento hoje é crítico, então qualquer um que aparece é vendido a preço de banana. 5 milhões de euros aí leva qualquer um. Antes o cara tinha que despontar num time do interior para ir para um time grande, para se destacar, para depois ir para fora. Hoje ele já vai direto... Você vê o Miller, por exemplo, quando ele chegou e despontou no São Paulo, ele levou um tempo para ir para a Europa. Sim. Mas quando foi. O César Sampaio também teve o seu auge. Enfim, hoje em dia, apesar disso, esse clássico aí que nós vamos ter, que a gente vai comentar mais um pouco depois, é um clássico muito bom, porque coloca o São Paulo numa situação bastante privilegiada se o São Paulo vencer. Sim. E joga o Palmeiras num abismo sem fundo, né? Porque como a Parmalat investiu naquela época, e investiu certo, durante 9 anos aí a Parmalat deu vários títulos para o Palmeiras, a investidora de agora, que é brasileira, que é a Crefisa, ainda não conseguiu ter um retorno satisfatório. Sim. Conseguiu 2 títulos, mas não com esse presidente, com o presidente passado, né? Onde a Crefisa não mandava tanto dentro do clube como manda hoje. Então, quer dizer, é completamente diferente. Embora o investimento seja dado à época histórica, tão forte quanto foi da Parmalat. Mas o esquema também era diferente, né, Chico? Era uma cogestão antes e agora é um patrocínio. Agora é um patrocínio, mas que já está virando uma cogestão. Porque a dona Leila está com visíveis pretensões de ser presidente do Palmeiras. Então, quer dizer, o presidente do conselho, o presidente de alguma coisa, quer dizer, o clube está interferindo, o patrocinador está interferindo vamos dizer assim, na política interna do clube. Então, aí já... E mesmo assim, o Palmeiras não consegue se firmar como equipe. E está seriamente... O Roger está seriamente arriscado a ser demitido. Se por acaso perder do São Paulo. 82% das pessoas ontem falaram que vai ser demitido caso perder. Aliás, a gente quer saber a sua opinião também hoje sobre o Choque Rei, amanhã no Allianz Parque. Qual será o resultado do clássico entre Palmeiras e São Paulo? Da vitória do Palmeiras, empate ou quem vence é o São Paulo? Dê sua participação votando lá no site gazetesportiva.com. O que vocês acham, hein? Quem que vai dar? Eu estou desconfiado que vai dar São Paulo. Eu também. Pela primeira vez na história, porque o São Paulo nunca venceu no Allianz Parque, desde que foi Allianz Parque, né? Parque Antártica é passado. No Allianz Parque, São Paulo nunca venceu, mas não sei não. Pelas circunstâncias, eu acho que vai dar São Paulo. Eu também eu já acho que é o último tiro, né? A bala está no cano ali, né? Então, eu acho que é o último tiro do Roger Machado. Ele não perde esse jogo e deve ganhar do São Paulo. Chico, acho que da Palmeiras. Você São Paulo e eu acho que da São Paulo também. Então agora vamos falar do Corinthians, que ontem recebeu o América Mineiro e apesar das dificuldades, venceu a primeira sob o comando de Osmar Loz. O repórter Jonas Campos acompanhou esse jogo lá na Arena em Itaquera e nos conta agora como foi a história dessa partida. A noite em pleno feriadão de Corpus Christi era importante para os quase 35 mil torcedores presentes na Arena. Era importante para a reabilitação do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Mas para ele, parecia ser ainda mais importante. Eu não me sentia ansioso, eu me sentia com um desejo muito grande de que as coisas acontecessem, de que a primeira vitória viesse, para que o Corinthians não tenha o hábito de não vencer tantos jogos. Ansioso ou não, o fato é que Osmar Loz, no seu 3º jogo como técnico do Corinthians, conseguiu a tão aguardada vitória. Mas enganou-se quem achava que seria fácil. O América de Minas logo mostrou a que veio. Com o jogo truncado, o Timão tentou de longe. Mas a melhor chance veio aos 45 minutos, com o Mantuan. O garoto que falhou contra o Internacional passou perto contra o América. Veio o segundo tempo e o alívio logo aos 4 minutos. O gol da primeira vitória de Osmar Loz como técnico do Corinthians. Após o chute de Gabriel,
a bola sobrou limpa-limpa para Jadson colocar lá dentro. Era importante a equipe sair vitoriosa daqui hoje, conseguimos 3 pontos. Estava precisando também desencantar no Campeonato Brasileiro e hoje acabou sobrando aquela bola ali na rebatida que o Gabriel chutou. Então, fico feliz de estar ajudando a equipe está de parabéns pela entrega. Sabemos que não foi um jogo perfeito, mas o importante são os 3 pontos. O América Mineiro, então, cresceu no jogo e só não chegou ao empate por falta de capricho. E por causa de Walter. Mas ficou nisso, 1-0 e vitória do alívio. Com o resultado, o Corinthians sobe para a 3ª colocação do Campeonato Brasileiro. E no domingo já tem o líder pela frente, duelo contra o Flamengo no Maracanã. Pontos corridos é isso, cada ponto é uma decisão. Cada jogo é uma decisão. Então a gente vai para o Rio de Janeiro, sabe do potencial, do momento que o Flamengo está vivendo, mas vai forte para lá com certeza. E Baião. Eu estou falando aqui para o Celso o seguinte, que está falando do Flamengo e Corinthians, né? E nós vamos ver os gols da rodada aí, mas o Flamengo deu um pau no Bahia, cara, mas bem dado, viu? É um time que assim encaixou, né? Acertou lá com esse técnico que apareceu lá, é o Barbieri, né? Acho que é o técnico. E está dando certo, e está jogando bem. Mas esse jogo aí de ontem tem uma palavra só. 2 caras livraram a cara do Osmar Loss. Primeiro foi o Walter. O Walter não fez só essas defesas que você viu aí, não. Ele fez outras e foram importantes. Ele praticamente salvou o Corinthians de levar uns 3 gols, mais ou menos. Esse aí, por exemplo, uma bola difícil, e entrar por cima dele. E enquanto o Corinthians só chutava na mão lá do goleiro do América. E essa bola do Mantuan, por exemplo, se ele rola para o Rodriguinho, é gol. Ele se precipitou, estava afobado, mas não chorou. Ontem o Mantuan não chorou. E outro cara que deu a vitória pro Osmar Loss foi esse aí, ó, o Jadson. Sabe por quê que ele deu a vitória? Porque o Dudu perdeu um gol igualzinho do mesmo lugar contra o Sport. Porque ele quis encher a rede, dar um canhão de esquerda. O que fez o seu Jadson, que é bom de esquerda? O que ele fez? Ele bateu de direita, ó, com uma categoria, tirando do goleiro com uma tranquilidade. É verdade. Que se fosse qualquer outro aí, dava um chutaço, a bola ia parar lá em Arthur Alvim. Né? Mas não foi isso que aconteceu. Ele bateu com muita sobriedade. Aí vale a experiência, vale a categoria. Mas estava na boca também, né? Até entendo, mas eu vou falar uma coisa, viu? Parafraseando o meu, sabe, o meu amigo e ídolo, Fernando Vanucci. Esse até eu faria. Mas esse até eu faria. Mas por que o Dudu, na mesma circunstância, perdeu? Esse que é o negócio. Então, por quê? Porque o Dudu estava afobado, o Dudu está nervoso, o Palmeiras está sob pressão. Então o Jadson não, o Jadson foi lá e fez o gol. Então você tira algumas conclusões dessa tranquilidade do Jadson. O time não está sob pressão interna, o time aceitou a troca de treinador, aceitou a saída chorou Carille, a saída do Carille e agora aceita a entrada do Loss e vê que aos poucos, eu estava falando até para Paulinho aqui, o Corinthians é um time, rapaz, é um time encebado o Corinthians, porque joga mal e ganha. Pois é, e por que no último segundo ele consegue marcar o gol? É zica, é sorte, é sangue nos olhos? É concentração. O time dificilmente perde a concentração. Quando o Mantuan deu aquela... olha a categoria do Jadson. Me desculpe, cara. Não é qualquer um que faz esse gol, não. Porque ele olhou e bateu com a... tirando do goleiro. Ele tirou do goleiro. Ele viu que o goleiro ia fazer e não inventou. Ele deu no meio do gol, mas deu com uma categoria impressionante. Ele chutou e saiu. Ele nem olhou a bola entrar. Olha aí, ó. Olha que categoria do Jadson. Se fosse qualquer outro jogador, olhou a bola entrar e saiu festejando merecidamente. Mas qualquer outro jogador podia ter perdido esse gol. Se fosse um Geraldão da vida... Se fosse eu, perdia. Ou um cara mais estabanado, tinha dado um chutaço lá para a cidade de Tiradentes. Mas não foi o que houve. Então o Corinthians realmente está começando a se reencaixar.
E só falta ganhar do Flamengo, né? Aí se ganhar do Flamengo... Esse foi o assunto aqui nos bastidores. Encaixa. Porque eu não vou ficar surpreso se o Corinthians ganhar do Flamengo, não. E olha que o Flamengo está jogando muita bola. E joga em casa. E para mim, hoje, não está na liderança por acaso. Aí eu digo assim, mas não vai ganhar lá, mas nem a pau. É porque o Flamengo jogou bem contra o Bahia. E o Bahia, em compensação, criou várias oportunidades. E o goleiro salvou, mas a defesa do Flamengo é um pouco precipitada, sabe? Ano passado o Corinthians tomou 3 lá, mas também já estava campeão, jogou meio, jogou desfalcado. Vamos ver o Corinthians ano passado não conseguiu ganhar do Flamengo. Empatou 1-1 aqui com aquele gol de Jô que o juiz anulou, que foi uma vergonha, né? Sim. Que estava em condições, aí seria 1-0 para o Corinthians e o Flamengo se perdeu inteiro. E lá, depois no Rio, perdeu de 3. 3-0. Quer dizer, foi o único time que o Corinthians não conseguiu vencer. E olha só, agora Santos parece estar mesmo numa fase ruim. Ontem a equipe perdeu do Atlético Paranaense na Arena da Baixada e o técnico Jair Ventura afirmou que segue no comando do Peixe. Na Arena da Baixada, o Atlético Paranaense recebeu o Santos e o detalhe curioso da partida ficou por conta da entrada dos dois times no gramado. Repare que o Peixe só subiu para o campo quando o hino nacional brasileiro já estava sendo executado. A equipe paulista alegou que a conversa com o técnico Jair Ventura se estendeu no vestiário. Com bola rolando, o Thiago Heleno de cabeça fez 1-0 para o Atlético Paranaense. Depois do intervalo, Guilherme aproveitou o rebote de Vanderlei e definiu o jogo. 2-0 Atlético, placar final. Não pedi demissão não. Não porque eu sei que o meu elenco vai dar uma resposta melhor, como a gente deu no Campeonato Paulista, como a gente deu na Copa do Brasil, como a gente deu na Libertadores, e a gente vai dar também no Campeonato Brasileiro, né? Eu acabei de conversar com o vice-presidente e essa gestão acredita muito no trabalho a longo prazo. Foi o que ele me passou e pode ter certeza que não vai ter ninguém covarde aqui entregando o cargo, não. Enquanto eu tiver forças, enquanto eu puder, na verdade, eu vou estar fazendo sempre o meu melhor para levar o Santos cá lá em cima. Não tem jeito, né, Chico? Quando as coisas não acontecem, os resultados não acontecem, eu fico com aquela pressão, vai cair, não vai cair, isso já faz parte do futebol brasileiro. É uma situação com a qual eu não concordo, já passou da hora de mudar, de virar o disco, sabe? Você acha que você vai ser demitido, ou você vai pedir demissão, que a pressão... Uma hora tem que mudar isso, sabe? A gente tem que ter, Chico, desculpa, não quero ser aqui o dono da verdade, mas tem que ter um pouco mais de bom senso. Olha o time que o presidente deu para o Jair Ventura. É um time de garotos, sabe? Não tem... O Bruno Henrique ficou um tempão fora, voltou agora, sabe? O técnico não faz mágica, não adianta. E quando foi contratar o Jair Ventura, imaginava-se que ele fosse fazer um time do Santos ofensivo. Não tem como, não é a característica dele. E os resultados não estão aparecendo. Mas o Santos tem um jogo a menos ainda. Então, essa zona do rebaixamento pode não ser real, né? E é isso, o Santos vai ser time que vai ficar ali, vai brigar na intermediária pelo elenco que tem. Não adianta. Repito, técnico de futebol não faz mágica. Não faz mágica, mas ele conseguiu atrapalhar o DNA ofensivo do Santos, né? Você vê essas 3 defesas seguidas. Mas aí a culpa não é dele, é do presidente que contratou. Não, mas será que o presidente não sabia que o estilo dele não é ofensivo? Então não encaixou, então não serve. Então vai contratar um treinador que saiba aproveitar mais os meninos da base, que são todos eles ofensivos, não é verdade? Então vamos parar com esse negócio de fechar a casinha. O Santos não sabe fechar a casinha. E para fechar a casinha não é com esse time, tem que ser um time diferente, né? Armar um contra-ataque rápido, objetivo, né? Coisa que o Santos não tem. Ontem eu vou falar uma coisa para você, o Vanderlei falhou no segundo gol. Ele soltou a bola no pé. Mas foi um tirambaço. Foi um tirambaço, mas não importa, tem que pegar. Ou pega, ou espalma, dá uma manchete, né? Bota a bola para fora, faz qualquer coisa, mas ele falhou. Mas ele evitou ontem, assim, por baixo, que eu vi, no segundo tempo eu assisti, ele evitou, por baixo, no segundo tempo, uns 4 gols certos do lado do Furacão do Fernando Diniz. Então, quer dizer, ele pode ter falhado nesse gol, bola na trave do Furacão, quer dizer, olha aí, ó, falta batida, ele vai espalmar a bola para frente. E caiu no pé do Guilherme. O Guilherme tem uma precisão
Ele se caracteriza por isso, pelo chute. Né? Tem precisão de chute. Mas é muito forte para encaixar, viu, Chico? Mas olha aí, mas ele também foi no canto dele. O Guilherme bateu em cima dele a bola. Ele achou que estava mais perto da trave e não estava. Ele falhou no gol. Então, até o Vanderlei, que é um excelente goleiro, falhou no gol. E esse gol aí estava impedido, o jogador do Santos. Do Santos, né? O Gabriel. O Gabriel. Estava impedido e corretamente impedido. Quer dizer, o Santos caminha em passos largos para a segunda divisão. E dessa vez, olha, o São Paulo se safou ano passado por pouco. Ficou 13 jogos na zona de rebaixamento. Aí, no finalzinho, deu aquele gás, né? O Dorival Júnior conseguiu reunir forças. E Hernandes, né? E o São Paulo escapou. Agora, esse ano aqui eu não sei se o Santos escapa, não. Muito bem, agora vamos voltar para o assunto que vocês estavam falando antes. No outro jogo dessa quinta, o Flamengo fez o dever de casa contra o Bahia e retornou à liderança do Brasileirão. No Maracanã, o Flamengo recebeu o Bahia e precisou apenas do primeiro tempo para garantir os 3 pontos. Aos 41, Diego abriu o placar num lance meio estranho, que enganou o goleiro Anderson. Já aos 45, Lucas Paquetá recebeu de René e mandou por cima do goleirão. Golaço do garoto e 2-0 para o líder do Campeonato Brasileiro. Ô Celso, assista esse jogo atentamente e vou dizer uma coisa para você. Encaixou o Flamengo. Até o Fernando, que é meu gerente aqui do Banco Itaú, que é corintiano, tá vendo a gente, um abração, Fernando. É o seguinte, até ele tá achando que vai ser difícil ganhar do Flamengo. Porque o Flamengo era o seguinte, o Flamengo era um saco de gatos. A grande verdade é essa. Ninguém conseguia acertar a posição do Diego, ninguém conseguia encaixar lá o Lucas Paquetá. Era um inferno. Toda vez aquele menino lá, que é o camisa 10... Diego. Não, o Diego não, o outro, o 20, ou 30, aquele rapaz que vai lá para o Real Madrid, como é que ele chama? O Vinícius. O Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior sempre ficava na reserva do Guerreiro, era uma confusão. Enquanto o moleque realmente ele puxa um contra-ataque, Celso do céu. Não, ele é bom demais. E olha o gol do Lucas Paquetá. Não foi à toa que foi para a seleção brasileira, né, entre os 35, né? Ele está na seleção. E é garoto. E joga muito bem. Quer dizer, vai ser uma pedreira. Esse Flamengo não vai ser fácil ganhar, não. Aí quem tem que fechar a casinha é o seu Osmar Loss. Osmar Loss. O Osmar perda. Né? Loss é perda, né? Não é perda. Que não está mais perdido, parece que se achou melhor. Se tiver um empate lá, tá bom. Muito bem, agora o assunto é a seleção brasileira. Domingo, o time de Tite faz o primeiro amistoso antes do início da Copa do Mundo, mas o treinador ainda não poderá contar com todo mundo. Dá uma olhada. A seleção brasileira fez hoje de manhã o último treino em Londres, antes de seguir viagem até Liverpool, onde no domingo enfrenta a Croácia às 11 da manhã, no horário de Brasília. No treinamento, o técnico Tite focou o trabalho em exercícios táticos em campo reduzido. Douglas Costa, que segue em recuperação de uma lesão na coxa esquerda, fez um treinamento à parte. O atacante viaja com o grupo para Liverpool, mas não estará à disposição de Tite para a partida. O meia Renato Augusto também está fora do amistoso contra a Croácia. O jogador ficará em Londres tratando uma inflamação no joelho esquerdo. Hoje, a CBF também divulgou a numeração oficial da seleção brasileira para a Copa do Mundo da Rússia. Assim como em 2014, Neymar será o camisa 10. A maior novidade é o zagueiro Thiago Silva, que herdará a camisa número 2, antes usada pelo lateral Daniel Alves. Bom, Chico, a seleção vai ter trabalho contra a Croácia. Eu acho que não vai ser... mas o Neymar não vai começar a jogar. Não vai. Mas também no banco. Precisa. Ele precisa jogar a Copa do Mundo. Tranquilinho. O Tite já sabe o que ele pode fazer, todos nós já sabemos o que ele pode fazer, então tem que preservar. Eu vou te fazer uma pergunta para você. Se a seleção está em Londres, você que conhece lá a Londres melhor que eu, não, mais ou menos. Tem o estádio do Arsenal, tem o estádio do Tottenham, tem o estádio do... de quem mais lá? Que dá para você usar? Bom estádio, tem do Arsenal, tem do Chelsea. Do Chelsea. Mas vão jogar em Liverpool. Tem o Wimbledon, né? Sim. O que eles vão fazer em Liverpool?
O que eles vão fazer em Liverpool? Tem umas coisas que não dá para você entender. Mas Liverpool tem o seu charme, Chico. Não, tem o seu charme, tudo bem, é 1 hora de avião, tá? Ok, legal, bacana, uma torcida fanática, que é a torcida do Liverpool, do próprio Everton. Mas isso me cheira, é coisa de empresário. Não é possível. Você tem uma cidade que, como poucas no mundo, tem 6, 7 estádios maravilhosos, que dá para você fazer o que você quiser nos estádios. Jogar até estádio de segunda divisão. Tenho lá o Milwaukee, do meu cunhado, que é inglês, que cabe 25 mil pessoas, sabe? É estádio bom, E estão todos os ingressos vendidos. O que a seleção vai jogar em Liverpool? Para quê? É coisa de trambicagem de empresário, né? Pegar avião, gastar tempo. Sabe? Não, cansar jogador. Mesmo de agendamento, de disponibilidade. Isso aí é conversa E a seleção? E as pessoas que vão estar em campo? É um time sem Neymar, né? Vai jogar o William, vai jogar o Felipe Coutinho, quer dizer, e vai jogar o Gabriel Jesus. Na verdade, esses 3 são os responsáveis pelo ataque. Sinceramente, eu não vejo mais essa Neymar dependência. Com todo o respeito que o Neymar merece, é o principal jogador da seleção brasileira, mas eu não o vejo no time do Tite como fundamental. Aí eu vou até, para defender esse meu argumento, me fale uma partida memorável do Neymar com a camisa da seleção brasileira. Uma partida que ele tenha feito a diferença e foi absurdamente o cara. Eu te falo uma. Qual? A final da Olimpíada contra a Alemanha. Sim, que não era nem o time principal do Brasil, é isso que eu estou falando. Do Brasil, mas ele jogou bem. Sim, mas não foi aquela coisa. E bateu o último pênalti e o Brasil quebrou o tabu. Sim, mas aí era uma outra... De séculos tem medalha de ouro. Não, sabe, assim, quebrou, não acho... Eu acho que ele pode ser fundamental, sim. Se ele ganhar o espírito de seleção. Ele não tem lá muito espírito de seleção. Você quer ver um que tem espírito de seleção? Miranda, Marquinhos. Esses caras têm espírito de seleção. Se matam, Marcelo. Você pega lá o meio campo. Eu não gosto dele, o Fernandinho. Eu preferia o menino que jogou no São Paulo, o Casemiro. Mas enfim, Fernandinho. O Casemiro deve jogar. Mas estou dizendo para você quem tem espírito de seleção. Eu acho que o William, que privilegia o coletivo contra o individual. O Gabriel Jesus, por incrível que pareça, é um cara que passa a bola. Felipe Coutinho. Agora, se o Neymar entrar na deles, vai dar certo. Com o Neymar é bom. O Neymar é bom. Ele é bom. Nas últimas semanas, o Gazeta Esportiva vem mostrando os 12 estádios e as cidades sedes que estarão presentes na Copa da Rússia. E nessa sexta, chegamos ao fim dessa série detalhando Volgogrado, palco de 4 jogos no Mundial e o local recheado de fatos históricos. O valor histórico de Volgogrado talvez seja um dos maiores se comparado aos principais municípios de todo o planeta. Com pouco mais de 1 milhão de habitantes, Volgogrado fica às margens do rio Volga, que dá nome à cidade, e tem no passado os fatos mais relevantes de uma história marcada por sangue e muita violência. Foi justamente ali, no mesmo terreno que hoje conta com um moderno estádio para 45 mil pessoas, que milhares de russos e alemães perderam as vidas em combate. Os 200 dias da Batalha de Stalingrado, nome dado à região até 61 como homenagem ao chefe do exército russo Joseph Stalin, definiu o destino da Segunda Guerra Mundial. O conflito abriu caminho para a derrota do líder alemão Adolf Hitler e vitimou quase 2 milhões de pessoas. A Arena de Volgogrado foi erguida à beira do rio Volga, sobre um terreno onde estavam 386 bombas e ossadas de soldados. As obras do estádio tiveram de ser suspensas assim que a construção começou em 2014. 2 corpos foram encontrados nas escavações, vítimas da guerra. A imponente estátua da Mãe Pátria, um dos cartões postais da Rússia, fica a menos de 1 quilômetro do estádio.
O grandioso monumento tem 85 metros, é 2 vezes maior que o Cristo Redentor e está localizado no Monte Mamayev-Kurgan, região de intensos combates durante a Batalha de Stalingrado. A Copa do Mundo chega a Volgogrado ainda como parte de uma ampla campanha do governo Putin para resgatar o orgulho da população local. O presidente tenta mostrar que a Segunda Guerra foi em grande parte definida por conta do sacrifício russo. Apesar do esforço diplomático feito pelo Kremlin, a arena da cidade vai receber apenas 4 partidas durante o torneio, todas pela primeira fase da competição. Tunísia e Inglaterra, Nigéria e Islândia, Arábia Saudita e Egito, e Japão e Polônia. E domingo tem jogo derradeiro da LBF entre Veracruz Campinas e Sampaio Basquete. Com a série empatada em 2-2, qualquer time que vencer fica com o título da competição. Por ter feito melhor campanha, o time de Campinas joga em casa com o apoio da torcida. Certeza de um jogaço, colocando frente a frente a argentina Melly Greter contra a Briana Jackson. Tudo isso a partir das 2:50, com transmissão ao vivo da TV Gazeta. É imperdível, hein? Sem dúvida alguma, dei sorte nessa, estou de férias, né? Pois é. E só ia narrar se tivesse o 5º jogo e aconteceu o 5º jogo. Pois é. Então estaremos juntos acompanhando esse que deve ser um partidaço, um jogaço imperdível. Então o convite está feito. Aqui, né, teremos a Ellen Luz, teremos a Janete e vai ser sensacional, um belo fechamento dessa temporada da Liga, né, de basquete feminino. Muito bem, e às 9 você confere mais um Mesa Redonda Futebol Debate. Estarão em nossos estúdios todo o artilheiro dos gols mais bonitos e o ex-goleiro Sérgio. Tudo sobre a 9ª rodada do Brasileirão, com destaque, é claro, para o clássico de amanhã entre Palmeiras e São Paulo. Então fica o convite, domingo, 9 mais um Mesa Redonda para você, comigo e com você, né, Chico? É verdade, estamos aí, hein? Muito bem, agora vamos detalhar então como vai ser a 9ª rodada do Brasileirão. Amanhã, às 4h, 2 partidas, Atlético Mineiro e Chapecoense no Independência e Internacional e Sport no Beira-Rio. Um pouco mais tarde, às 7h, o Vasco encara o Botafogo em São Januário. E às 9h, Palmeiras e São Paulo fazem o clássico no Allianz Parque mais esperado. No domingo, mais 5 jogos. América Mineiro e Atlético Paranaense na Arena Independência. Bahia e Grêmio na Arena Fonte Nova. Flamengo e Corinthians no Maracanã. Santos e Vitória na Vila Belmiro e Ceará e Cruzeiro no Castelão. E na segunda, fechando a rodada, o Paraná enfrenta o Fluminense na Vila Capanema. E após o triunfo de ontem, o Corinthians retornou aos trabalhos já na tarde desta sexta-feira. O repórter Jonas Campos esteve no CT Joaquim Grava e nos conta como a equipe está se preparando para o duelo de domingo contra o Flamengo. Oi, Paulinha. O Corinthians se reapresentou nesta sexta-feira daquele jeito. Só reservas do gramado, titulares em trabalho regenerativo nas dependências internas aqui do CT Joaquim Grava, com exceção do goleiro Walter, que veio a campo, trabalhou com os demais goleiros e depois concedeu entrevista coletiva nesta sexta-feira. Walter, fundamental na vitória do Corinthians ontem sobre o América Mineiro. O Timão fez 1-0 com Jadson e o Walter segurou tudo lá atrás para garantir os 3 pontos e, mais do que isso, a primeira vitória do técnico Osmar Loss no comando do Timão. O Campeonato Brasileiro agora não para e neste domingo o Corinthians, que é 3º colocado da tabela, encara o líder do Brasileirão, o Flamengo, no Maracanã, e o Walter falou sobre esse jogaço, o duelo das massas, domingo no Maraca. Cara, a gente é time grande, cara, a gente tem que estar brigando lá em cima, a gente, ainda mais do jeito que está embolado o campeonato, né, uma derrota lá, até o empate não é ruim resultado, né. No Brasileiro, a gente, se perder, já cai várias posições. Você vê, se a gente tivesse perdido ontem, era para estar a gente, acho que, em 9º, em 10º, não sei mais ou menos o que era para a gente estar. Então, é somar ponto. Somar ponto é o que mais interessa. Aí o Walter, que vem substituindo o goleiro Cássio, que está com a seleção brasileira rumo à Copa do Mundo, e falou com muito respeito do amigo. O Walter disse que o Cássio é o titular do Corinthians, que ele está aqui apenas para ajudar e que torce muito pelo Cássio com a seleção brasileira na Copa do Mundo da Rússia. A gente está super feliz, cara, com eles, desde o Cássio, o Fagner, então na seleção, a gente está torcendo sempre para eles, né? A gente fica aqui pensando como que está sendo o trabalho deles lá, né? Mas só gratidão por estar no lugar dele agora, podendo fazer meu trabalho e poder, pelo menos, ser parecido com ele aqui nos jogos.
É isso, domingo no Maracanã tem Flamengo e Corinthians. O técnico Osmar Loss ainda não deu pistas do time, mas ao que tudo indica, ele deve manter o esquema 4-2-4, mesmo que venceu o América Mineiro, com uma mudança entre os 11 titulares. Sai o Paulo Roberto, entra o Maicon volante, que volta de suspensão e está novamente à disposição de Osmar Loss. Do CT Joaquim Grava, Jonas Campos para o Gazeta Esportiva. O Corinthians é aquela ladainha, né, Chico? Tem lá, ninguém bota muita fé, e assim não botando muita fé, que o elenco é limitado, blá, blá, blá. Ganhou o Paulista ano passado, ganhou o Brasileiro, ganhou esse ano de novo o Paulista, está vivo na Libertadores, está vivo na Copa do Brasil e está em terceiro lugar no Campeonato Brasileiro. Vamos imaginar que aconteça uma surpresa. O Corinthians venceu o Flamengo lá no Rio. O Corinthians volta a ponta. Quer dizer, é aquele chamado jogo de 6 pontos, né? Aí depois tem o Santos, né? Sim. Que é o próximo adversário, e depois tem a Copa. E aí acabou. Então, se ganhar esses 2 jogos, evidentemente vai ficar numa posição boa. E que é bom para voltar para depois da Copa, ele está garantido. Aí vamos ver o que acontece na parada da Copa, aí o Corinthians se organiza melhor. Mas eu fiquei feliz em ver a recuperação do Walter, né? Porque o Walter, o Walter realmente teve uma contusão gravíssima. Esse negócio de músculo descolar da perna, mas eu vou te falar uma coisa, foi essa contusão que fez com que ele permanecesse no Corinthians. Foi. Ele estava praticamente fechado com o São Paulo. Ele iria para o São Paulo. Ele iria para o São Paulo. Como ele se machucou, ficou no Corinthians e aí está podendo escrever a história dele de novo. Exatamente. E é pena que para a Copa, né? Porque ele está indo bem e está cumprindo com a sua obrigação. E ele uma vez falou para mim, confidenciou, né? Que, ó, Chico, às vezes dói, fica 2 dias sem doer, mas às vezes dói muito. E eu sou obrigado a dar um tempo. E mesmo assim ele está jogando bem, está indo para todas as bolas, está dividindo, não está com medo, está batendo com a perna direita, batendo com a perna esquerda. Então ele readquiriu a confiança. Isso é muito legal de ver, né? Quando o jogador consegue esse processo de recuperação. Muito bom. Agora voltamos a falar do clássico de amanhã no Allianz Parque. O São Paulo, mesmo com a excelente campanha no Brasileirão, o técnico Diego Aguirre fechou o treino nesta sexta-feira. As informações do Tricolor com o repórter Alexandre Silvestre. Militão e Hudson para o clássico de amanhã contra o Palmeiras estão à disposição, cumpriram a automática. Será que o Anderson Martins começa na zaga? Acho que está à disposição aí do professor Aguirre, né? A gente sabe que o grupo tá forte, né? Quem tem entrado tem dado a sua contribuição dentro de campo. Acho que o professor vai escalar a equipe que ele acha melhor e quem entrar tem que dar o seu melhor para ajudar a equipe. Briga boa, né, Anderson? O Rodrigo ainda se recuperando, o Bruno Alves em forma, jogando bem, o Arboleda cortando tudo, você também readquirindo o seu ritmo e o Militão para voltar. Você imagina 3 zagueiros lá ou também não dá para adiantar nada pra gente? Linha de 4, 3 zagueiros? Eu acho que tem boas alternativas, né, professor Aguirre. Graças a Deus a gente está num bom momento, né, ali, e a gente espera que nesse jogo a gente continue fazendo o que a gente vem fazendo, não só a parte defensiva, mas como toda a equipe. Vamos esperar aí, o professor Aguirre logo mais deve aprontar o time e deve dar mais informações. Acho que é pouco provável muitas informações, mas tudo bem. O São Paulo vive um melhor momento que o Palmeiras, né? E isso pode ser levado para dentro de campo, influencia de alguma forma? Eu acho que futebol clássico, né? Você já sabe, né? Que vale mais a atitude, a forma que você encara esse tipo de jogos, os detalhes, né, fazem diferença. Eu acho que o mais interessante é que a equipe está com a confiança dos últimos resultados, isso nos dá mais força para procurar o nosso objetivo, sabendo que lá é um jogo muito difícil, né, por estar jogando na casa deles, mas essa confiança nos dá uma motivação maior para procurar esse objetivo que é a vitória. Você sabe que o São Paulo no Allianz Parque, na Casa Nova do Palmeiras, nunca venceu, sequer empatou e já tomou até goleadas, gols de coberturas, costuma apanhar feio lá, Anderson. É difícil até de competir. Por que você entende que dessa vez vai ser diferente? Não, cada jogo tem uma história, né? As estatísticas ficam, mas é por conta dos jogos passados, né? Agora é um novo jogo, é uma nova história, né? O São Paulo está num bom momento, a equipe do Palmeiras também é uma equipe muito qualificada, que a gente tem que respeitá-los. Tem isso também, né? Os caras estão num momento ruim, mas o time é muito forte. Não, é um dos melhores elencos do Brasil, né? Tem toda uma expectativa criada no elenco deles.
A gente vai respeitá-los, mas vai procurar fazer o nosso trabalho como a gente tem feito nos últimos jogos. E você está inteirão 100%, sem dores, sem problemas, chega, né, cara? Graças a Deus. É isso aí. Graças a Deus estou adquirindo minha forma, minha confiança também, não só minha, mas como dos companheiros dentro dos jogos. Espero aí a cada jogo melhorar e estar ajudando. Obrigado, Anderson. Vai com Deus. Obrigado, mistério no São Paulo, em termos de escalação para o Clássico de amanhã, 9 da noite. Fica com Deus contra o Palmeiras no Allianz Parque. Pelo Campeonato Brasileiro, São Paulo é o vice-líder da competição. E tudo fechado também do outro lado. Em má fase, o Palmeiras quer se apoiar no excelente retrospecto que tem contra o São Paulo no Allianz Parque para voltar a vencer no Brasileirão. O Palmeiras defende um tabu histórico contra o São Paulo. Nos 6 jogos disputados entre os dois times no Allianz Parque, foram 6 vitórias do Verdão. 100% de aproveitamento. E o time quer usar esse retrospecto para voltar a vencer na temporada. São 3 jogos sem vitória e 2 derrotas consecutivas. Nada melhor do que vencer o rival, que está invicto no Campeonato Brasileiro, para espantar a crise. Não tem favorito, mas a gente tem que trabalhar bastante para reverter a nossa situação. Para o clássico deste sábado, o Palmeiras não poderá contar com Marcos Rocha, que recebeu o 3º cartão amarelo contra o Cruzeiro. A tendência é que ele seja substituído por Mike, mas certeza mesmo não dá para ter. O treino de hoje foi totalmente fechado, nem mesmo o aquecimento pôde ser acompanhado pela imprensa. De certo é que o técnico Roger Machado poderá contar novamente com Diogo Barbosa, lateral esquerdo, que cumpriu suspensão automática contra o Cruzeiro, e também com Felipe Melo, recuperado de dores no joelho. O Felipe Melo dentro de campo agrega muito, mas não só ele também. Eu acho que todo mundo que entra dentro do jogo, sendo Felipe, sendo qualquer um que esteja de suplente na partida, eu acho que vai nos agregar bastante, vai nos ajudar bastante. Nosso elenco é um elenco muito forte, mas como você falou, Felipe Melo, onde passou por grandes clubes da Europa, então com certeza ele estando no jogo agrega bastante no jogo e vai nos ajudar bastante, como vem nos ajudando, como vem nos evoluindo. 10º colocado na tabela do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras quer começar a reagir no clássico contra o São Paulo. Até a parada da Copa do Mundo, além do duelo contra o Tricolor, o Palmeiras terá pela frente o Grêmio, o Ceará e o Flamengo. Com certeza, em todos esses jogos nós vamos buscar a vitória, com certeza. Vamos trabalhar firme em todos os momentos para que, como eu falei, a gente possa almejar o melhor até essa parada da Copa, para que a gente continue com o mesmo pensamento depois dela. E antes de encerrar, vamos ao resultado da nossa enquete. Qual será o resultado do clássico entre Palmeiras e São Paulo? A maioria dos nossos telespectadores votou que vai dar São Paulo com 60% dos votos. Estão comigo e com o Celso. É isso aí. Já não estão na mesma posição que o nosso amigo Chico, não é mesmo? Ficamos por aqui. No encerramento do programa, vamos homenagear o Ron Wood, guitarrista do Rolling Stones, que está completando hoje 71 anos. Parabéns, Ron. Sei que você assiste o programa. Tchau. Beleza. Bye. Bye. Tá.